Eu quero cumprimentar a toda a igreja, na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, nos colocarmos na presença do Senhor também. Leve seus pensamentos a Ele neste momento. Deus amado, Deus querido, nós elevamos, ó Deus, os nossos pensamentos a Ti nessa hora, Pai. E com muita alegria, Senhor Deus, nós invocamos o Teu santo e bendito nome, Pai amado, Pai querido. E te pedimos, Senhor Jesus, que receba nessa noite o nosso culto de adoração a Ti, ó Deus. Receba do Teu santo e bendito trono, ó Pai, como aroma suave, Senhor. Receba, Pai amado, Pai querido, porque nós estamos aqui e nós queremos Te oferecer o nosso melhor nesta noite, Senhor amado. Nós queremos, ó Deus amado, Deus querido, nos derramarmos aos Teus pés, ó Deus. Ó Senhor, o Senhor conhece os nossos corações. Tu sabes, ó Pai amado, como cada um de nós entramos aqui nesta noite, Deus. Tu conheces. Mas eu te peço, Pai amado, que receba, da maneira como estiver, que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, porque ela será de coração, ó Deus. Ela será de todo o nosso coração, meu Paizinho, meu Pai amado, meu Pai querido. Ô Jesus, nós estamos felizes por estarmos aqui, por termos a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui e Te adorar, ó Deus, e Te bendizer. Como é bom em comunhão, Senhor amado, uns com os outros estarmos aqui, ó Deus, para Te render a adoração, Senhor Jesus. E nós sabemos que o Senhor está de ouvido inclinado para ouvir, Senhor amado, as nossas orações e o nosso louvor, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós Te agradecemos neste momento, desde já, por este ato, Senhor amado, tão especial. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus é que nós já Te agradecemos. Amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu te convido a estar abrindo a sua Bíblia lá em Salmos. Salmos 33. Salmos 33. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvor ao Criador e Senhor. Exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos, na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo, toquem com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha nos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força, a ninguém pode livrar.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos declarar, nesses dias que o nosso Deus é Deus da nossa nação. Amém? Amém. Vamos louvar com Miriam. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos que o teu Santo e bendito Espírito
Senhor, e nós sentimos que erramos, e nós te pedimos nessa noite, Senhor, lava-nos, Senhor amado, que as nossas vestes possam se tornar brancas como a neve, Senhor Jesus. Nós queremos neste momento, Pai amado, nos quebrantarmos na Sua presença, quebrantarmos, Senhor Jesus, aos Teus pés, Senhor amado. Está passando, Senhor Jesus, no nosso meio, perdoando-nos, Senhor, porque nós queremos nessa noite sentir o Teu mover no nosso meio, sentir o Teu tocar, Senhor, e nós sabemos que o Senhor não habita aonde há pecado, meu Pai. Nós sabemos disso, Senhor amado. É por isso que nós vamos te pedir, Senhor, venha nos perdoar, Senhor amado, Senhor querido, venha trabalhar nos nossos corações, ó Pai. Venha, Senhor amado, com o Teu bálsamo, Senhor, com o Teu óleo, venha nos ungir, Pai amado, Pai querido, porque nós estamos sedentos de Ti. Nós queremos mais e mais de Ti, Senhor. Nós queremos muito mais de Ti, ó Pai. E por isso nós precisamos, ó Deus, negar o pecado. Aleluia, Senhor amado, Senhor querido, nós queremos mais de Ti, Senhor. Perdoa-nos, perdoa os nossos pecados, ó Pai amado. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor amado. Alcança, Senhor Deus, da mesma forma essas vidas, ó Pai, que estão assistindo, ó Deus amado, que ainda vão assistir, Senhor, este vídeo. Alcança da mesma maneira, Deus Pai. Perdoa também os pecados, Senhor. Sara, Senhor, as feridas da alma, Deus amado. Oh, Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor é poderoso. Oh, aleluia, Deus do impossível, fiel à Tua palavra, Pai. Por isso nós te pedimos e invocamos o Teu santo nome. Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Aleluias. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Eu quero estar passando neste momento para o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério estiver aqui à frente, que nós possamos estar trazendo à casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja, Senhor, o Teu nome, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome, Deus. O Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Pai, ajuda, Senhor, a estar na Tua presença, Pai amado. Graça e paz, igreja. Amém. Eu vou ler o versículo da Bíblia, que está lá em Deuteronômio 28. Se escutares a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus te enaltecerá sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se escutares a voz do Senhor teu Deus, bendito sejas na cidade e bendito sejas no campo. Bendito seja o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus dias, das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito e tua amassadeira. Bendito sejas quando entrares e bendito seja quando saíres. Amém. Glória a Deus. Ver o que significa a palavra bendito. E significa repleto de felicidade, de alegria e contentamento. Feliz. Amém. Amém. Glória a Deus. Então nós somos benditos do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nós estamos aqui porque temos o privilégio de estarmos aqui. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. E nós estamos não é só por isso, é por isso. Porque temos que estar mais uma vez na casa de Deus. E não somente para vir aqui para fazer número ou porque a pastora vai fazer visita durante a semana porque a gente não veio no culto, né? A gente está aqui porque nós viemos aqui para adorá-lo. Amém. Não porque é a média de nós,
coração. Desligue agora daqui. Se liga com as coisas do alto, se conecte com Deus e vamos adorar. Quero os cantores. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Quem tem poder
mais de ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu já vi a graça de e não tem medo.
Deus, é verdade. Nós te rendemos graça, Senhor, porque o Senhor levou, Senhor, a nossa cruz. O teu sangue sobre aquela cruz. Nossa, pelo privilégio de sermos chamados seus filhos, Senhor. Nós não somos mais filhos, somos herdeiros, Jesus, do reino dos céus, Pai querido. E nós somos gratos que o Senhor tem agido nas nossas vidas, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor não tem nos deixado sós, Senhor. Porque nos momentos, Senhor, que nós precisamos, Jesus, o Senhor está presente, Senhor, e somente pela tua força, pela tua graça e bondade e misericórdia, Senhor, nós estamos em pé, Jesus. Muitas, Senhor, são as tribulações do mundo hoje, querido. Muitas são, Senhor, os problemas, Senhor, que querem, Senhor, nos afastar de ti, Senhor. Mas nós somos chamados pelo nosso nome, e por isso, Senhor, nós estamos aqui. Por isso, Senhor, nós escolhemos Deus. Por isso, Senhor, nós te louvamos em qualquer circunstância, Senhor. Porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor está conosco e não nos deixa só. O Senhor cumpre a tua palavra, Senhor, quando diz que não nos nós sabemos que o teu Espírito Santo está neste lugar, Senhor Jesus, Pai Santo e Eterno. Em nome de Jesus, sonda cada coração, Pai querido. Transforma, Senhor amado, cada vida, Senhor. Transforma cada situação, Jesus querido. Nós estamos aqui porque nós sabemos, Senhor Deus, que nós cremos, Pai. Tu és Deus em todas as circunstâncias, Senhor amado. Não é, Senhor, nós não estamos aqui pelo que o Senhor faz, Pai querido. Nós estamos aqui pelo que o Senhor já fez, Pai querido. Porque nós cremos, Jesus, que a nossa história é escrita por ti, Senhor. E nos teus planos, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos, Senhor amado, ter sabedoria, Senhor, o caminho que o Senhor escreveu, Senhor. Pai, segura pela mão, Senhor amado. Não nos deixe, Senhor, tomar a casa, querido. Porque a nossa história o Senhor escreveu. Quem muda de caminho somos nós, Pai. Sabedoria, Jesus querido. E cumpra aquilo, Senhor, que o Senhor escreveu para nós. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estar aqui. Em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor não desistiu de nós. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aleluia. Oh, louvado seja o Senhor, o teu nome, Pai. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Nós, eu quero pedir para o Rogério estar vindo aqui à frente, né? Que você possa querer abençoar a vida da pastora, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda suas mãos, vamos abençoar aquela que tem para nós uma bênção vinda do Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, nesse momento, ó Deus, nós colocamos, Senhor, a vida da pastora Isildinha nas tuas mãos. Paizinho amado, Paizinho querido, eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, usa ela, Pai, com poder e autoridade, Senhor. Ó Pai, dos lábios dela, ó Pai, saiam palavras de ti, Senhor. Ó Pai, que o Espírito Santo possa passar em nome de Jesus e fala conosco, ó Pai. Fala não aquilo que nós queremos ouvir, ó Pai, mas aquilo que nós fazemos. Nome, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja na graça e na paz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia.
Eu cumprimento você também que nos assiste, na graça e na paz do Senhor. Que o Senhor esteja falando ao teu coração, o Espírito Santo esteja te tocando essa noite. E se você quer uma palavra do Senhor, que o Senhor fale ao teu coração. Amados, eu gostaria de nossa. Eu estava ouvindo este hino, eu achei tão lindo e faz tanto tempo. Por isso nós já cantamos aqui, irmãos. O hino 288. Glória a Deus, aleluia. Mais e mais em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, Pai. Não importa, Senhor, a condição que a gente esteja, ainda que a tua palavra, Deus, que ainda que a gente seja infiel, o Senhor permanece fiel. O Senhor não volta atrás com as tuas vamos e te glorificamos, Pai, mas nós não queremos ser nosso Senhor, mas nós queremos ser fiéis em tudo, no nosso viver, Senhor amado, no nosso falar, no nosso agir, no nosso contribuir, Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti. Não, Senhor, vai nos abençoar, nos prosperar, Senhor, porque nós temos a alegria, Senhor, de Te servir. Nós temos a alegria, Senhor, de devolver um pouco da nós fazemos isso não por obrigação, mas por gratidão, por aquilo que o Senhor tem feito, porque nós reconhecemos que tudo vem de Tuas mãos. Então pedimos a Tua bênção, Pai, sobre a vida de cada dizimista, cada oferta. Senhor, abrindo as portas, as janelas dos céus, derramando bênção tal, que venha maior abastança. Essa é a Tua promessa e nós cremos, ó Deus, na Tua fidelidade. No nome santo de Jesus, pedimos a Tua bênção e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amados, lá no livro de Mateus, capítulo 22. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Oh Deus maravilhoso, Deus querido. Mateus 22, do verso 34 em diante. Diz assim
amados, se os irmãos quiserem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, diz assim a palavra de Deus: e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Eles disse-lhe: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu os inimigos por escabelo de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, o que é poder sentar? Senhor, nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Fala, Espírito Santo de Deus. Fala ao nosso coração, fala a Tua igreja. O Senhor tem toda e plena liberdade de tocar e falar conosco. No nome santo de Jesus pedimos, mas nos dê um ouvido erudito para ouvir a Tua voz e um coração pronto a Te obedecer. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nessas duas perícopes aqui dessa ministração, dessa pregação, a gente ouve os fariseus querendo tentar Jesus. Na verdade, amados, eles não estavam um pouco interessados naquilo que o Senhor tinha para ensinar. Na verdade, eles estavam procurando um jeito de ter como acusar Jesus. Eles estavam procurando um jeito de ter motivos para prender Jesus, o motivo para dar um fim na vida de Jesus. Na verdade, para destruir Jesus. Por quê, amados? Porque Jesus era o Messias prometido, no entanto, não aceito por eles. Mesmo não aceito por eles, Jesus conquistava as multidões. Onde Jesus ia, a multidão seguia. A multidão tinha paixão em ouvir Jesus falar. A multidão ia atrás de cura, de milagres. A multidão ia porque via e ouvia falar de Jesus. E esses sacerdotes, doutores da lei, estavam preocupados com aquilo, porque eles esperavam o Messias, mas não o Messias que falava como Jesus falava, e nem vivia como Jesus vivia. Na verdade, eles queriam Jesus, tipo um general de guerra, que comandasse os exércitos e libertasse eles do poder de Roma. Na verdade, era isso que eles esperavam. Queriam ser livres dos romanos e ter a vida deles de volta e tudo que eles tinham antes de ser prisioneiros, de ser escravos, de ser cativo, de ter que obedecer Roma. Mas Jesus, não. Jesus veio falando de amor. E quando eles interrogaram Jesus, irmãos, foi muito interessante. Eles começaram com pegadinhas, querendo, primeiro perguntando: olha, é lícito pagar a César o imposto? Na verdade, de todas as maneiras, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra contrária para ter como castigar Jesus. E quando Jesus perguntaram do mandamento, o grande mandamento, Jesus disse: olha, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Opa! Eles gostaram dessa palavra, porque eles amavam a Deus. Eles amavam a Deus de todo o coração. Eles faziam sacrifícios para Ele.
todas as ordenanças, as leis que eles tinham, eles faziam de coração, porque eles amavam a Deus, eles temiam a Deus, eles obedeciam a Deus. Porém, Jesus falou um outro mandamento. Aí é que era a questão. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, para eles, era difícil, porque eles não amavam o próximo. O próximo deles era o companheiro que pensava como ele, agia como eles, acreditava nas mesmas coisas que ele acreditava, mas o diferente não. Aquele que não servia a Deus exatamente do jeito que ele servia, para eles era o outro, mas um outro distante. Só que Jesus diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava ali falando para eles: olha, é o amor. Não é só o amor a Deus, mas é o amor do próximo, o amor entre vocês, mas é o amor também àqueles que ainda não estão no mesmo rebanho. É aqueles que estão perdidos, que precisam vir para o rebanho. E essa era a palavra que Jesus dizia, esse era o ensinamento. E sinceridade, irmãos, não servia para eles. Porque eles queriam um general de guerra, alguém poderoso, que comandasse, fizesse um levante entre eles e conduzisse eles à guerra e à vitória. Só que Jesus veio falando de amor. Amor, irmãos, naquele tempo, amor ainda ao estranho, ao diferente, ao que não pensava igual. Para eles não entrava na cabeça deles. Esse tipo de Jesus não servia. E ainda mais esse Jesus arrebanhava multidões. Ele vinha a inveja e os ciúmes de Jesus. E amados, quando Jesus, lá na palavra do Senhor, lá em Lucas 10, quando o jovem, doutor da lei, começa a perguntar para Jesus acerca, quem é o meu próximo? E Jesus tece toda uma história bonita, dizendo: olha, vinha vindo de Jerusalém, descendo para Jericó, vinha vindo ali um sacerdote, vinha vindo um levita, e vinha vindo um samaritano. E tinha um homem que passou por ali, foi assaltado, foi surrado, ficou quase morto no chão. O levita passou de longe, olhou assim, passou de largo, foi longe, não socorreu. O sacerdote também olhou, passou de longe assim, meio que, e passou e foi embora. E o samaritano, não, ele foi lá, ele pegou, ele cuidou das feridas, tirou ele dali, levou para um outro lugar, para que alguém cuidasse dele, e disse: olha, eu pago toda a despesa e na volta, aquilo que você precisar, você me fala que eu pago toda a despesa. E aí Jesus perguntou para ele: quem é o próximo dele? Foi aquele que socorreu. E aí Jesus deu uma lição: então faz o mesmo. Mas quem era o samaritano, irmãos? Era alguém odiado pelo judeu e desprezado pelo judeu. E era isso que o Senhor estava dizendo. Vocês são doutores da lei, vocês são tudo certinho, bonitinhos, ama a Deus, mas não conseguem amar o diferente, o próximo. Não conseguem acolher o próximo e ensinar o próximo e caminhar com ele para que ele aprenda as coisas de Deus. E amados, hoje tem muitos feridos por aí. Quando Jesus disse: olha, ama o teu próximo, ama o outro enquanto o outro, porque também é filho de Deus. Irmãos, quantos feridos hoje tem por aí? Talvez a gente encontre alguém caído, na rua para socorrer, mas quantos feridos na alma? Quantas pessoas em angústia de alma, desesperado, e o Senhor chama eu e você para estender a mão e ajudar. O Senhor chama eu e você, irmãos, para acolher com amor quando alguém vem na igreja. Porque é esse o amor que o Senhor quer que a gente desenvolva dentro de nós. Não um amor de fariseu, mas um amor de quem realmente quer Jesus. Não só ama a Deus, mas
aceita Jesus, a palavra dele e o ensinamento dele e vive como ele viveu. E tem anseio de viver como ele viveu. Nós cantamos aqui que nós queremos mais e mais de Cristo. Mas o que é esse mais e mais que o Senhor tem para nos dar? É amor. O que ele tem de mais e mais para nos dar, irmãos? É ensinar a amar o próximo como ele também ama. Esse é o mais e mais que nós precisamos do Senhor, porque afinal, irmãos, quando chegarmos na glória, nós não vamos precisar de dom de cura, nós não vamos precisar de dom de profecia, de nada disso. Mas o amor é a única coisa que vai nos acompanhar. Amém. Dons lá no céu não vai precisar de mais nenhum. O único que acompanha, irmãos, é o dom do amor. E era justamente isso que o Senhor ensinava e eles não conseguiam compreender. E sabe, de repente, irmãos, aquele fariseu, de repente pode ser eu, pode ser você, né? O fariseu aquele que compreendeu, não compreendeu a plenitude do amor de Deus pelo ser humano, por não acolhê-los como Jesus queria que eles fossem acolhidos. Quando Jesus foi pego falando no poço, com a samaritana, ele disse: olha, eu tenho uma água para te dar, e se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Porque Jesus conhecia o coração dela e sabia da sede que havia naquele coração. E se ela fazia coisa errada, ela fazia coisa errada por conta da sede que ela tinha, e ela tentava saciar e não sabia como. Até que ela conheceu Jesus e ela descobriu que aquela sede que ela precisava saciar, só Jesus poderia saciar. Amados, quantos hoje sedentos, precisando da água que Jesus tem para dar, da água que você tem para dar, da água que você tem. E o Senhor diz para a gente, quando a gente quer mais do Senhor, irmãos, a gente quer a água, não só para a gente ter o suficiente para nós, mas é para estar transbordando, para ter para nós e para ter para distribuir para quem precisa. Essa água que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmãos, tem que estar borbulhando. Mas como que vai estar borbulhando e crescendo se a gente não ganhar o nosso tempo para ouvir a palavra de Deus, aprender e viver e nos encher do Senhor? Não tem como ter mais se eu não me encher do Senhor, da palavra dele. Eu preciso me encher para ter mais para mim e para dividir com quem precisa. Mas não tem como eu dizer: olha, eu tenho plena certeza da minha salvação, como foi uma das ministrações do domingo passado, falando sobre salvação. Eu não posso ter essa plena certeza se eu não conhecer a palavra, se eu não estiver transbordando dessa palavra na minha vida. Eu não vou conseguir ter nem para mim nem para dar para os outros. E nós precisamos disso, amados. Nós precisamos. E isso, amados, essa história daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus falou da igreja, do acolhimento que nós precisamos ter do nosso diferente. E sabe por quê, irmãos? Porque um dia nós somos o perdido. Um dia nós vivemos errado. Um dia nós tomamos atitudes erradas, nós tomamos caminhos errados. E Jesus teve paciência conosco. Ele não desistiu, como a nossa irmã ministrou, ele não desistiu de nós, ele teve paciência. E o Senhor nos chama a ter paciência com o outro também. Amém. O Senhor nos chama a não ser fariseu, de eu amo a Deus, eu adoro a Deus, eu faço tudo certinho. Pode fazer certinho hoje, mas um dia não fez. E muitas vezes nós queremos exigir tanto do outro, quando talvez alguém não exigiu tanto da gente assim, teve paciência com a gente. Aí mora o amor, irmãos, de saber amar, acolher e ser misericordioso. Porque se eu não for misericordioso com o outro,
eu prefiro a balança da misericórdia. Eu prefiro ter misericórdia para que Deus me pese na balança da misericórdia. Porque se eu for tão duro com o outro e inflexível com o outro, o Senhor vai me pesar nessa mesma balança. E a misericórdia onde fica, irmãos? Nós precisamos aprender o caminho da misericórdia, o caminho do amor, o caminho do acolhimento. Porque nós estamos na casa do Senhor, irmãos. Não é vir por vir. Amados, se nós usamos o nosso tempo para vir para a casa do Senhor, só porque é um costume de domingo à noite, se for, irmão, só por costume, então que miserável pecador nós somos. Mas se a gente vem para a casa do Senhor porque a gente ama o Senhor, que a gente tem prazer em estar na presença de Deus, prazer de estar com os irmãos louvando, glorificando a Deus, então nós somos felizes, bem-aventurados. Mas se o estar na casa do Senhor, na presença de Deus, for uma mera formalidade, for a missão da semana, né? Como diz uma missa, a missão da semana, então nós não somos miseráveis pecadores. O Senhor não quer que a gente venha só porque faz parte do final de semana de estar na casa de Deus. Porque o Senhor sonda o nosso coração e Ele sabe exatamente o motivo pelo qual a gente vem para a casa do Senhor. Mas se a gente vem porque a gente ama o Senhor, vem porque nós amamos a palavra de Deus, vem porque nós amamos louvar e adorar a Deus, estar na presença do Senhor, então nós somos mais do que vencedores, nós somos mais do que bem-aventurados, como diz a palavra de Deus. Mas, amados, não para só aí. Aquilo que Jesus estava falando para eles, amados, primeiro ele foi interrogado por eles. De repente, Jesus sabiamente virou a situação. Foi Jesus que começou a perguntar. Jesus usou em sabedoria e estratégia. Eles que queriam puxar o tapete de Jesus, queriam prejudicar Jesus. Jesus começou a perguntar para eles: mas me diz uma coisa, como que Davi fez essa oração e chamou Jesus de Senhor? Peraí, se Jesus é filho de Davi, como Davi chamou o filho de Senhor? Eles se calaram, porque não tinham o que responder. Eles queriam pegar Jesus, fazer uma pegadinha, e foi Jesus que os pegou. Glória a Deus, foi Jesus que os fez calar. Da mesma forma, irmãos, que a nossa atitude faz calar o inferno. A nossa atitude, irmãos, faz o inimigo fechar a boca e o inferno tremer. A palavra de Deus, ela é poderosa quando está nos nossos lábios, irmãos, principalmente quando nós somos árvore que produz um bom fruto. A palavra de Deus tem poder. E sabe, nós temos muitas pessoas felizes. E nós não podemos dizer assim: não quero nem saber, o problema não é meu, cada um que tomou sua decisão, cada um que se vire, e sofre, eu também já sofri, então cada um que se vire. Não, irmãos. Em nós, se o amor de Jesus habita em nós, então o problema do outro também é meu problema. O que o outro sofre, eu também sofro. Mas assim como aqueles homens viram de longe o homem caído, doente, ele preferiu passar bem longe. Tipo, não quero nem saber de problema, eu não dou nem conta dos meus. Mas eu creio que uma oração não custa nada para ninguém. Falar do amor de Jesus também não custa nada. E eu me lembro, irmãos, que muitas vezes, quando o Senhor nos desafia a ajudar alguém, nos desafia a orar por alguém, a falar do amor de Jesus para alguém, o inimigo fala mil e uma coisa: não é problema seu, pessoa que se vira. Mas eu me lembro que quando, um dia que eu já até comentei com os irmãos,
quase 11 horas da noite. Eu fui embora falando, Senhor, como eu estou indo embora tarde hoje? Porque geralmente eu saio tarde, mas nem tanto, né? Eu pensei, por que será que eu saí tão tarde hoje? Mas dentro de mim eu sentia que algo tinha para acontecer, por causa do horário que eu saí. E quando eu estava chegando no patrimônio, um bêbado caído no meio da pista. Era bem aonde o carro passa. E de longe eu vi assim, eu fui pensando, falei, Senhor, irmãos, que interessante. Numa fração de segundos passa tanta coisa na nossa mente, não passa? Naquela fração de segundo eu vi aquele homem caído, eu pensei, fui desviando, mas ao mesmo tempo eu pensei, Senhor, se eu não tirar esse homem, vem vindo, eu acabei de ultrapassar uma carreta, a carreta não vai, talvez eu veja ele que passa por cima. Nós passou tanta coisa, eu falei, meu Deus, olha onde irá, de repente eu vi um homem atropelado lá no patrimônio, um bêbado que estava na estrada. Falei, Senhor, como que eu vou ficar na minha cabeça, sabendo que eu podia ter salvo aquele homem? E ao mesmo tempo, irmãos, as pessoas, olha, se você vê alguém, mas você não para na estrada à noite, não para não, porque pode ser pegadinha, pode ser algum bandido. Irmão, naquela fração de segundo passou tudo isso na minha cabeça, mas do jeito que eu terminei de contornar onde ele estava, eu parei o carro e falei, Senhor, do que depender de mim, esse homem não morre hoje. Desci, deixei o carro no pisca-alerta, corri, levantei, falei, meu Senhor, levanta, vem vindo um caminhão, corre, levanta, e eu ajudando ele, não, meu chinelo tinha caído lá na frente. Corri, peguei o chinelo, coloquei o nome dele, no pé dele, falei, por favor, levanta, vem vindo um caminhão, o senhor não pode ficar aqui. Levantei ele, coloquei na calçada, falei, por favor, o senhor mora aqui perto? Ele disse, eu moro aqui pertinho, senão eu levo o senhor para casa. Não moro aqui. Eu disse para ele, por favor, para com essa bebida, em nome de Jesus, muda de vida. E coloquei e fiquei meio de olho se ele realmente não ia voltar para a pista, e no que eu estou saindo do caminhão, já estava chegando atrás de mim. Provavelmente aquele homem poderia ter morrido. Ele era o meu próximo. Mesmo correndo todo risco, ele era o meu próximo. Eu precisava ter ajudado. Interessante, irmãos, que quando você pensa em ajudar, o inimigo é o primeiro. Imagina, não é problema seu, quem manda bêbado numa hora dessa da noite, né? De repente é alguma pegadinha, é algum que quer assaltar. Irmãos, era o meu próximo. Eu precisava ter ajudado. E eu louvo a Deus, porque a decisão foi acertada. Glória a Deus, aleluia. Amados, toda vez que você pensar em ajudar alguém, o Senhor colocar no teu coração, pode ter certeza que o inimigo vai ficar. Não é problema seu. Você já tem tantos problemas, deixa isso para lá, não se importe. Ele sempre vai tentar, amados, nos fazer desviar de cumprir o propósito que o Senhor tem na nossa vida, que é o propósito de estender a mão. E amados, sabe por quê? A igreja continua com a porta aberta? Foi o que Pedro, o Senhor disse para Pedro, mesmo Pedro sendo fariseu, como eram os outros, porque Pedro tinha um coração duro. Amados, Pedro, ele não estava um pouco tão preocupado com o gentil, o negócio dele era um judeu, e tinha que seguir as regras, as normas. No entanto, mesmo Pedro, depois que ele teve um encontro tremendo com o Senhor, mesmo depois de caminhar 3 anos, ele ainda vacilou, ainda não conhecia o Messias, ele não conhecia o Salvador, mesmo caminhando com Jesus, mesmo vendo tantos sinais e prodígios, o coração dele ainda era duro para algumas coisas, até que Jesus disse, Pedro, quando te converteres, cuida do rebanho, olha pelo rebanho, cuida da igreja. E a palavra diz que o Senhor deu a chave da igreja para Pedro, mas que chave é essa? Era a responsabilidade de manter a igreja com a porta aberta. Amados, talvez eu e você sejamos como Pedro. Dentro de nós existem 2, um Pedro e um fariseu. Mas a responsabilidade, irmãos, o Senhor deu para cada
manter a igreja aberta. Qual igreja? Primeiro, somos nós o templo do Espírito Santo. Somos a igreja de Jesus Cristo. Continuar ela funcionando, aberta, servindo a Deus, buscando a Deus de todo o coração. Mas é responsabilidade nossa também, irmãos, manter essa porta aberta. Como? Pelo amor que nós temos pelo Senhor e a responsabilidade que o Senhor deu para cada um de nós, a chave da igreja. E sabe por que o diabo não prevalece contra a igreja? Porque o Senhor nos deu a chave. É responsabilidade nossa que mantém aberta, porque se a igreja se fechar, então o diabo domina. E não é só nas quatro paredes, é na nossa vida. Se nós, como igreja, parar de buscar o Senhor com fervor, com constância, o inimigo toma conta, irmãos. A igreja se fecha e as trevas tomam conta. Por isso que a palavra do Senhor diz que as trevas e o inferno não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. Enquanto o Espírito Santo de Deus for derramado sobre a tua vida, enquanto você buscar com fervor, o diabo não tem poder contra você, contra a sua igreja, porque você tem buscado o Senhor com fervor. E amados, o Senhor nos chama porque o Espírito Santo de Deus mora em nós, mas também tem esse texto, irmãos, nos chama a uma responsabilidade. O Espírito Santo habita em nós, nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós temos a chave da igreja. Porém, nós temos a responsabilidade de permanecer fiel, de continuar buscando ao Senhor. Nós temos, amados, a responsabilidade de saber acolher o nosso próximo, a responsabilidade de amar aquele que o Senhor envia. Sabe qual era uma das grandes críticas que o Senhor tinha contra os fariseus? Porque eles amavam entre si, eles estavam bem. Era um grupinho que entre eles se combinavam, pensavam do mesmo jeito, agiam do mesmo jeito. Não se abria para receber pessoas diferentes, por quê? Porque o diferente poderia, digamos assim, colocar em xeque aquilo que eles pensavam e a maneira de agir. Por que eles não estavam abertos para receber Jesus como Messias? Porque Jesus falava aquilo que eles não queriam ouvir. Porque quando Jesus dizia que eles tinham que amar o próximo, eles tinham dificuldade em amar o próximo. Às vezes, amados, como igreja, nós não podemos nos fechar entre nós, com um grupinho. E nós pensamos da mesma forma, está tão gostoso, vamos nos fechar entre nós, né? E ser como o porteiro da igreja, aquele que escolhe quem fica, ou quem entra, ou quem vai embora. O Senhor não chamou a gente para ser porteiro para escolher, mas o porteiro para acolher a todos. Glória a Deus, aleluia! Aquele que ama o diferente e que recebe o diferente, aquele que quer caminhar junto, aquele que quer incluir no nosso meio, na nossa vida, no nosso dia a dia, aquele que se achega ao Senhor. Essa era a maior crítica que Jesus tinha para com aquele povo, que vinha muitas vezes para criticar, para fazer pegadinha, para tentar destruir a vida de Jesus, porque Jesus pregava aquilo que eles não queriam ouvir, Jesus fazia o que eles não queriam fazer, Jesus ensinava aquilo que eles não queriam aprender. E, amados, nós queremos, não queremos? Queremos mais do Senhor, não queremos? Então nós temos que aprender, irmãos, a amar mais, a buscar mais. Os irmãos que estão assistindo não estranham não, agora é época de bichinho, viu? E porque as janelas têm que ficar mais abertas, então entra muito bichinho. Mas, amados, nós temos que
amar mais, acolher mais e ser esse instrumento de poder na mão do Senhor. Uma igreja de portas abertas, que ama, que acolhe e que recebe e que caminha junto e que também aprende com o outro. Amém. Nós temos muito para aprender, irmãos, com Deus e com o nosso próximo. Nós somos donos da verdade. O dono da verdade é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E é esse dono da verdade que está no nosso meio. É esse dono da verdade que se move no nosso meio. É esse dono da verdade que quer ser ouvido por nós, que quer ser atendido por nós e quer caminhar conosco, amados. É isso que o Senhor quer. Amados, eu poderia estar aqui. De repente, como a gente vê em alguns cultos por aí, pessoal, glória a Deus, pulando, só glória a Deus, aleluia, e não tem palavra nenhuma. Nós vamos para a casa do Senhor para glorificar o nome do Senhor, sim, mas tem que ter palavra, tem que ter ensino. Nós precisamos ouvir, nós precisamos acatar a palavra de Deus. E precisamos, irmãos, dar uma resposta para o Senhor. Queremos ser o povo de Deus que ama e que acolhe e que recebe de coração e procura andar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus e não ser um fariseu deixando Jesus de lado. Queremos mais do Senhor? Amém? Amém. Então vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Glória. Vamos nos colocar diante do Senhor, porque eu creio, amados, mesmo que nesse tempo difícil de pandemia, Deus tem falado a muitos corações, muitas vidas têm sido tocadas, transformadas pelo poder de Deus. Muitas pessoas não tinham hábito, muitas vezes, de abrir o Facebook e ouvir uma pregação. Às vezes, tipo, não quero ouvir isso, não está cansativo. Ou de repente uma palavra chamava a atenção, eu não quero ouvir isso. Mas o Espírito Santo de Deus tem feito pessoas assistir, ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor ama elas. Amém. Você que está me ouvindo, Jesus te ama. E Jesus tem um propósito na tua vida. E se você ouviu até aqui, porque o Senhor quer tocar, quer transformar a tua vida e o teu lar, no nome de Jesus. Amém. Então, deixa o Senhor tocar a tua vida. Amém? Amém. Amados, vamos orar. Se nós queremos mais de Deus, nós não podemos ter medo nem desânimo de buscar esse Deus. Se nós queremos mais desse Deus, nós temos não só que falar, mas também pôr em prática aquilo que Ele nos ensina. Amém? Amém. Se coloque agora na presença do Senhor. Peça para o Senhor aquilo que você quer dele. Amados, nós temos tantas coisas para fazer no reino de Deus, no reino de Deus, para o reino de Deus, para as pessoas que o Senhor nos envia. Se coloque agora diante do Senhor. Peça para o Senhor aquilo que você quer ser, o instrumento, a maneira que você quer que o Senhor te use. Porque o Senhor está aqui para te ouvir. E o Senhor diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos, sem distinção de pessoas, de raça, de cor, de situação social. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos colocamos, ó Deus, humildemente diante de Ti. Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, porque nós queremos mais de Ti na nossa vida. Senhor, nós queremos mais de Ti, menos de nós, Senhor. Somos falhos, imperfeitos, Senhor, e nós necessitamos da Tua graça, do Teu poder, da Tua misericórdia, Senhor. Sem Ti nós não podemos nada. E, Senhor, para ser bem-aventurado, nós precisamos, Senhor, olhar para Ti. Nós precisamos, Senhor amado, reconhecer que tudo o que temos e somos veio de Tuas mãos. É verdade. Nós precisamos, Senhor, olhar para Ti, ó Deus, com o coração agradecido. Amém. Olhando, Senhor amado, não para as coisas que gostaríamos de ter e não conseguimos, mas olhar, Senhor amado, para aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, e com o coração agradecido, Senhor amado, te louvar e te bendizer o pouco que tem dado, Senhor amado, porque este pouco tem se tornado bastante, Pai.
o Senhor há de fazer. Senhor, toca nos corações, Pai Santo. Nos faça, Senhor, brilhar como o sol do meio-dia. Que a nossa vida, essas nossas atitudes glorifiquem o Teu santo nome. Amém. Que em nós, Pai, não haja atitude que venha te envergonhar, nem te entristecer, nem te decepcionar, Senhor, mas que a nossa vida no Teu altar seja, Senhor amado, motivo de alegria e regozijo, e seja também, Senhor amado, o mover, Senhor, do Teu Espírito Santo em nós, para que possamos também abençoar o outro, Pai. Em nome de Jesus, que possamos abençoar nossos irmãos, o nosso próximo, Senhor, e ter sempre uma palavra de esperança, uma palavra bem temperada, Senhor. No nome de Jesus, toca nos nossos lábios, Pai, em cada um de nós, Pai, com brasas do Teu altar, nos dando sabedoria, Senhor, sabedoria para falar, sabedoria, Senhor, das atitudes, Senhor amado, que nós não sejamos, Senhor, impetuosos, ó Deus, de apressar em falar o que não é para ser dito, Pai, mas nos dê sabedoria e temperança. Fecha nossa boca, Pai, quando não for para falar, Senhor, aquilo que o Senhor não quer, mas abra nossa boca para falar da Tua grandeza, do Teu amor, Senhor amado, e falar aquilo que o Senhor quer que seja dito. Em nome de Jesus nós te pedimos, fortalece cada um de nós, fortalece a Tua igreja, Senhor, porque o Senhor nos colocou a responsabilidade, ó Pai, de te adorar em espírito e em verdade, de manter a nossa vida no Teu altar, e Senhor, manter, Senhor, a igreja, Pai, aberta, Senhor, te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque o Senhor nos chama a responsabilidade, temos o privilégio de te servir, de te conhecer, mas também temos a responsabilidade de dividir aquilo que o Senhor tem nos dado, Senhor, que é o conhecimento da Tua palavra. Então nos encha, Senhor, de conhecimento da Tua palavra, nos dê sementes, ó Deus, para que a gente também possa semear. No nome santo de Jesus, pedimos a Tua bênção e desde já te agradecemos. Pai, nós pedimos, Senhor, sobre esse que está ouvindo a Tua palavra, Pai, que está, Senhor, através da internet, ó Deus, e chegou, Senhor, ao ouvir esse culto, Senhor. Paizinho amado, toca nessa vida de uma maneira poderosa, toca profundamente, Senhor, coloca sede e fome dentro da Tua palavra, que essa pessoa, Senhor, que tem um desejo imenso, Senhor, de te buscar, de te conhecer, e ele possa te encontrar, ó Pai, em nome de Jesus, e tenha a vida e o lar totalmente transformado pelo Teu poder. Liberta, Senhor, essa vida, liberta, Senhor, do espírito de religiosidade, liberta, Senhor, de todos os organismos, Senhor, de todos os prazeres, Senhor, deste mundo que tenta nos enlaçar, Pai, mas que o nosso prazer seja a Tua palavra, a Tua presença e o fazer, Senhor, o Teu querer. No nome santo de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E que em nome de Jesus, que a graça de Deus Pai, o Deus presente conosco, que o amor de Jesus Cristo, que a paz que excede todo entendimento, e o Espírito Santo, que é aquele que nos dirige, nos conduz e caminha conosco, seja com a Tua igreja aqui, Senhor, seja com todos nós hoje e sempre, nos dando uma semana de bênção e de vitória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amados, antes de encerrar, eu passo a palavra para a nossa irmã Luciana, que vai estar dando os avisos dessa semana. Amém. Irmãos, os recados, os avisos são que na quinta-feira, toda quinta-feira, temos o culto de oração, às 20 horas. Domingo, a escola dominical às 9 e o nosso culto à noite, às 19h30. Essa palavra, que a pastora trouxe a nós, nos enche ainda mais de responsabilidade.
sobre não permitirmos que as portas da igreja se fechem, né? Sobre termos a chave, né, da igreja, porque nós não podemos permitir que na nossa geração fique marcado que a escola dominical aqui em Nova Alexandria se fechou. Então, irmãos, vamos estar, né, conforme pudermos, vamos estar vindo à escola dominical, que é sempre uma bênção, vamos estar vindo aos cultos de oração também, amém? Eu também quero pedir à pastora que esteja orando pelos aniversariantes do mês, tá? Se quiserem vir aqui à frente, não ficar um longe do outro, mas a Gi fez aniversário, a Lúcia vai fazer, a Carol também fez aniversário neste mês de outubro. Tem mais alguém do mês de outubro? Dagmar? Meu filho, meu neto, a Selma, Vem para representar, eu fico mais longe aqui, meu Deus, né? A pastora vai estar orando pelos aniversariantes, vou ficar mais longe dos irmãos aqui. Pode vir, hein, Carol? aleluia, Pode ir. pode frente, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estender a mão, abençoar os nossos irmãos. E a nossa irmã Dagmar, que representa também vários filhos, sobrinhos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, concedeu, Senhor, mais um ano de vida. Mais um ano, Senhor, para poder servir a Ti e andar na Tua presença. Senhor, nós pedimos a bênção, Senhor, sobre cada irmão aqui, cada aniversariante, Pai. O Senhor esteja derramando da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder, de uma maneira gloriosa, Pai. A fim, Senhor amado, que eles possam, Senhor, com sabedoria contar os dias, Senhor, e alcançar um coração sábio, Senhor. Que possam, Senhor, cada um deles, Senhor, sentir-se abraçado e amado por Ti. Em nome de Jesus, assim como igreja, Senhor, nós nos abraçamos, ó Pai, e nós nos amamos porque somos um diante de Ti. Amém. Então, Senhor, derrama unção, graça, poder sobre a vida de cada um, sustenta a fé de cada um. Amém. No nome santo de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida seja um eterno sorrir. Viva os irmãos! Cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Amados